Olá, eu sou o Dr. Cláudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar para vocês sobre medicamentos pouco conhecidos aí para estar aumentando aí a testosterona, né? Vamos dizer assim, aumentar até naturalmente a testosterona. Mas antes não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e assim que assistir o vídeo fazer os comentários aqui para que eu possa respondê-los depois. Bem, a gente sabe que a testosterona ela vai caindo com o decorrer do tempo, né? A partir dos 30 anos de idade, a testosterona total ela cai mais ou menos 1% ao ano. E a testosterona livre, que é a principal, né, a que é responsável pelos nossos desejos, a nossa sexualidade, a nossa massa corporal, ela vai caindo aí 2% ao ano a partir dos 30 anos, né? Então é imperativo a gente fazer um acompanhamento do perfil hormonal a partir dos 35, 40 anos de idade. E aqui eu vou citar alguns medicamentos que podem ser usados aí, que são pouco conhecidos, né? Mas que podem ser usados a fim de aumentar a testosterona e estar preservando a fertilidade do paciente. Porque a gente sabe que quando a gente faz uma reposição de testosterona ou usa testosterona para fins estéticos, a gente sabe que a nossa produção endógena, aquela que é produzida pelo nosso testículo, ela vai ser diminuída. Então, aqui eu vou citar alguns medicamentos que podem aumentar a testosterona e são pouco usados, né? E as pessoas pouco conhecem. Então, a gente tem que lembrar que o que é a andropausa? A andropausa é a associação de sintomas, né? Como disfunção erétil, baixo libido, sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular, osteopenia, osteoporose, que é a diminuição da densidade mineral óssea, insônia, fadiga, dificuldade de concentração, associado a baixos níveis de testosterona de 300, 400, a gente pode relacionar com uma andropausa, né? Então, existe aí vários tratamentos para você tratar a andropausa. E existe também aqueles homens, né, que têm um nível de testosterona um pouco inferior, né? Ele tem esses sintomas e eles querem melhorar um pouco a testosterona, eles querem fazer um upgrade, né, mas preservando a fertilidade. Então a primeira medicação que a gente cita aqui é o citrato de clomifeno, que é uma medicação que é moduladora dos receptores de estrogênio, né, deixa claro isso, ou seja, eles controlam mais ou menos a quantidade de estrogênio que tem no corpo. Eles se acoplam aos receptores, então eles mimetizam, eles fingem que tem pouco estrogênio no corpo, né? Pouco estradiol, que é os hormônios femininos. Então ele vai sinalizar para o hipotálamo e para a hipófise, aqui na base do cérebro, que tem pouca testosterona. Então há um estímulo, né? Um aumento da produção de FSH e LH, que são hormônios que vão estimular o testículo. Então, o FSH ele vai estimular as células de Sertoli, as células de Sertoli vai aumentar a espermatogênese, e o citrato de clomifeno também vai estimular o LH, que vai estimular as células de Leydig a aumentar a produção de testosterona. Então, aumenta os dois, tanto a espermatogênese como o hormônio masculino, que é a testosterona. Essa medicação já é usada aí pelas mulheres, né, para induzir a ovulação, né? Então é uma medicação muito usada aí no intuito de induzir a ovulação, é usada na reprodução humana, a fim de tratar aquelas mulheres que não ovulam, né? Então é uma medicação antiga e pode ser usada aí off-label, né, pelos homens, a fim de fazer mais ou menos a mesma função, só que no homem vai aumentar a testosterona, vai melhorar a espermatogênese. Uma segunda medicação aí que pode estar aumentando os níveis de testosterona seria as gonadotrofinas. O que são as gonadotrofinas? São propriamente o FSH e o LH. Existem medicações que podem ser sintéticas ou extraídas de urina de mulheres menopausadas, que é o FSH ou o LH. E aí você ofertar isso para um paciente através de medicamentos injetáveis, né, subcutâneo, e essas medicações elas vão estimular o testículo, aumentar também a espermatogênese, melhorar os níveis de testosterona. São medicações um pouco mais caras, né?
O citrato de clomifeno é uma medicação bem mais barata, né? É de fácil acesso. As gonadotrofinas, elas são medicamentos um pouco mais caros, é usado em tratamentos também de reprodução humana e geralmente não são usados a fins de aumentar os níveis de testosterona, mas podem ser usados naqueles pacientes que eles têm uma atrofia da glândula hipofisária, né, que é aquela glândula que fica na base do cérebro e que produz naturalmente aí o FSH e o LH. Então ela pode ser uma substituta aí a fim de estimular o testículo a aumentar a produção de testosterona. Uma terceira medicação que a gente pode usar aí para aumentar a testosterona é o HCG. O HCG é uma medicação já antiga, né? Era muito usado aí para emagrecimento, né? Existem alguns protocolos de ingestão de baixa caloria com o uso de HCG, já foi mostrado que esse tipo de tratamento não funciona. A pessoa pode até emagrecer inicialmente, mas depois, se ela não fizer uma reeducação alimentar, esse paciente ele vai ganhar peso e tal. Então já foi mostrado que esse tipo de protocolo não funciona, mas o HCG ele aumenta, né? Ele é um análogo do LH, ou seja, ele funciona como se fosse o LH, então ele vai produzir a testosterona após estimular o testículo. Então a testosterona sobe, seria uma forma aí de aumentar a testosterona e preservar a fertilidade. E também tem a quarta medicação aí que a gente pode citar aí, que pode aumentar naturalmente aí a testosterona, seria os inibidores da aromatase. Exemplo maior aí de medicamentos que são inibidores da aromatase é o anastrozol. Também temos o letrozol, que são medicamentos aí que eles vão impedir a conversão de testosterona em estradiol, né? Ou seja, quando ele impede essa conversão de testosterona em estradiol, a testosterona dela tende a ficar mais alta, né? É muito usado aí em pacientes que têm baixa testosterona e são obesos, né? Porque a gente sabe que esses pacientes aromatizam muito, ou seja, a testosterona dos obesos elas caem, né? E se converte muito em hormônio feminino. Então faz um ciclo vicioso, muito hormônio feminino, vai produzir pouca testosterona através da hipófise. Então se torna um ciclo vicioso. Se você quebra esse ciclo vicioso com o inibidor da aromatase, aí, a testosterona vai aumentar naturalmente, tá? Sem você ofertar testosterona para o paciente. E o paciente, se ele entrar num regime aí de uma dieta hipocalórica e começar a fazer atividade física, ele começa a perder peso rapidamente. Então é muito interessante aí, principalmente para pacientes que não querem usar testosterona. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Eu vou deixar um outro vídeo aqui para vocês, referente à testosterona. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Aguardo vocês no próximo vídeo.